Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Bem, nós ouvimos a leitura do trecho do Evangelho de hoje, do item 8, do capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Especificamente, a lição que nós vamos estudar hoje trata-se, como ouvimos, da parentela corporal e da parentela espiritual. Parentes, parentela, família é a mesma coisa. Então, família corporal e família espiritual. Todos nós sabemos como se compõe a família. A nossa legislação civil se refere objetivamente sobre a família como base da nossa sociedade. E é evidente que, por desconhecer esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos trouxe, ainda não é conhecidos de todos na sua generalidade, é que nós, ainda na nossa legislação humana, não temos esse entendimento abrangente de família como nós encontramos nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, porém complementado pela a doutrina dos Espíritos, que é o próprio Consolador prometido por Jesus. Nós sabemos, segundo o dicionário, que parente ou parentela são considerados coletivamente como sendo os nossos familiares. Também pelo dicionário, o conceito de raça é tido como parentela, de casta, que não existe entre nós, e também de família. Família, portanto, se compõe, segundo a nossa legislação civil, e que é do nosso conhecimento, de pai, mãe, filhos, e mais as pessoas do mesmo sangue, vivendo em comum. Uma família numerosa, por exemplo, pessoas do mesmo sangue vivendo ou não em comum. Descendência, linhagem. Tudo isso significa família. Interessante que no livro Estudos Espíritas, ditado por Joana de Ângelo Adivaldo Franco, ela faz uma colocação interessantíssima sobre a família. Segundo Joana de Ângelo, família é pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana, representada pela nação. Nação, portanto, é uma família. Eu não sei se todos entendem o que é nação. A nação, ela se compõe, para que ela exista localizada, necessita-se de um território. E a nação se compõe de um povo que fala a mesma língua, geralmente tem a mesma religião, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, as mesmas tendências.
Daí nós podemos considerar, como exemplo, a nossa nação, a nação brasileira, que constitui a família brasileira. Os senhores veem, portanto, o quanto é importante a família. Daí, o tratamento que a doutrina espírita dá à família, sobretudo os espíritos, de forma carinhosa, de forma de elevação espiritual, justamente porque a família é a base de toda a estrutura social, não somente aqui no plano material. Para a nossa legislação civil, se considera a família especificamente sobre o plano material. Mas nós vimos, pelo início da própria lição do Evangelho de hoje, que a família ela é muito mais amplificada. A família não se institui apenas aqui no plano material. Portanto, o laço consanguíneo que se forma a família, que é a ligação da família, ele não forma o laço familiar. Nós vemos que nós temos, portanto, duas espécies de família. A família corporal, constituída de espíritos aqui encarnados, e a família espiritual. Essa família corporal, ela pode se formar de espíritos afins, de espíritos que têm a mesma tendência, os mesmos gostos, os mesmos ideais, que se sentem felizes de conviver uns com os outros. Daí ser comum a gente encontrar, mesmo aqui encarnada, uma família harmoniosa, equilibrada, uma família que serve de exemplo em termos de felicidade para as demais. Mas são famílias que se formam já vindo diretamente da família espiritual. O que caracteriza a família espiritual é justamente o agrupamento de espíritos, mais ou menos no mesmo nível de evolução, e que levam ou têm consigo as mesmas tendências, os mesmos ideais, os mesmos objetivos, as mesmas virtudes. Então, a verdadeira família nossa, ela é constituída no plano espiritual. A família corporal, geralmente, na sua maioria das vezes, é o ambiente propício que a espiritualidade superior, constituiu aqui no planeta para que aqui se reencarnassem na mesma família espíritos adversários no passado, espíritos que têm resgates a fazer uns com os outros. Daí a razão por que a gente encontra aqui entre famílias discórdias as mais generalizadas. Irmão não se entende com irmão, às vezes marido e esposa não se entendem, filhos não se entendem com pais, pais não se entendem com filhos, parentes se tornam até adversários, inimigos aqui mesmo, quando, segundo o compromisso firmado no plano espiritual, vieram todos conscientemente para se reencarnarem no mesmo grupo familiar, para que nesse ambiente propício de concórdia, de harmonia, que é o objetivo oferecido pela família constituída, eles possam realmente encontrar
possibilidade mais favorável para se reequilibrarem uns com os outros, se reconciliarem e desfazerem os antagonismos do passado. Então, a verdadeira família humana, considerando a pluralidade de existência dos espíritos e a lei da reencarnação, é o instituto basilar, fundamental, para que as reencarnações de espíritos se realizam, a fim de que eles se reconciliem entre si das suas divergências do passado. Então, esse é o fundamento principal sobre o aspecto do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos que a família nos oferece, é o objetivo principal. E nós vemos desde o início, em que foi iniciada a codificação espírita, Kardec preocupado com o problema da família. Os senhores veem que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. E na questão 203, Kardec formulou aos espíritos a seguinte pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? É a pergunta formulada por Kardec. Então, Kardec pergunta: dá-se uma parte da alma, o pai, ou dá só o corpo material, para que depois venha uma outra alma e acresce nesse corpo a parte moral? A resposta dos espíritos foi a seguinte: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso, ou seja, com problema mental, pode ter filhos inteligentes, assim como filhos obtusos, também com problema psicológico, mental, pode ser filhos de pai inteligentes. Por quê? Porque geralmente o espírito, quando vem e se encarna num corpo lesado, que o torna, nesse termo de obtuso, ou seja, com problema mental, ele já vem com prova a resgatar. Às vezes, não só para ele, mas para a família também. Então, é por isso que existe a família, aqui corporalmente organizada, para agrupar os inimigos do passado. E nós vemos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi codificado em 1864, foi escrito em 1864, Livro dos Espíritos em 1857, então ele já nos traz essa lição bem explicativa da parentela corporal e da parentela espiritual. Então, o espírito é uma individualidade. Ele existe no plano espiritual antes mesmo do corpo físico. Para ele permanecer existindo no plano espiritual, ele não precisa de corpo físico. Ele é uma individualidade, ele é indivisível, ele é uno, ele é uma das inteligências do universo. Nós sabemos que Deus é a suprema inteligência do universo e é a causa primária de todas as coisas. Nós, como espíritos, somos filhos de Deus. Somos uma das inteligências do universo. Evidentemente que em potencial, e à medida que nós vamos evoluindo através das reencarnações que se realizam na família consanguínea, nós vamos nos aperfeiçoando moralmente, e essa inteligência se tornará mais sensível, mais elevada, mais explícita, a ponto de nós chegarmos à angelitude. Anjo
não é classe de espírito criado como privilégio, não. Anjo já foi espírito como nós somos, imperfeitos, ainda passando por como nós estamos, por planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Mas à medida em que foram reencarnando, se depurando moralmente, então alcançou o estado de anjo. E a nossa trajetória é da humanidade à angelitude. Através de milênios, evidentemente, né? Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho muito bonito, muito explicativo. Há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Escuta bem, duráveis as famílias pelos laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma, ou seja, várias reencarnações e várias desencarnações, várias vindas ao plano material, várias voltas ao plano espiritual. A segunda, ou seja, a família corporal, as segundas frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente na atual existência, ou seja, na atual reencarnação. Isso acontece. E muito frequentemente entre nós, porque nós ainda pertencemos a uma humanidade onde o mal predomina sobre o bem. Nós ainda não conseguimos apreender e assimilar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, e muito menos a colocá-los em prática, que é o objetivo de todos nós. Mas nós frequentamos aqui a casa espírita, estamos aqui na casa espírita, justamente para ir aprendendo esses ensinamentos. Daí a necessidade da repetição. Os senhores já observaram que a casa espírita, o centro espírita, inicia o estudo do Evangelho na reunião pública, termina o Evangelho, reinicia novamente, porque os próprios espíritos informam que somente através da repetição, em todo sentido, através da audição ou da leitura repetitiva dos livros, é que o homem vai adquirindo, a pessoa humana vai adquirindo conhecimentos, tanto os conhecimentos científicos, intelectuais, quanto mais ainda os conhecimentos espirituais. Portanto, a verdadeira família é a família espiritual. Os senhores vejam que coisa extraordinária. Esse crescente de revelações que vem sendo feito para a humanidade. Até hoje, a maioria do nosso povo não sabe que a família espiritual é a família principal, né? Onde se unem os espíritos mais ou menos no mesmo grau de depuração, de perfeição, de ideais, de tendências, de desejos, gostos e tudo que eles acham de bom entre si. E nós aqui, nós outros, família corporal, existimos aqui como família justamente para cortar, para eliminar, para desbastar a pedra bruta que está dentro de cada um de nós e que uma com a outra às vezes se atrita. Atritaram no passado e aqui juntas é que têm de ser desbastadas, através da tolerância, da paciência. Então nós vamos verificar aqui uma lição de Emmanuel também muito importante, elevando a família. O que Emmanuel diz no Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier? Parentela.
parentela, Instituto Primário da Caridade. Parentela, família, para Emmanuel, é o instituto, ou seja, a entidade primária, primeira, onde se exerce a caridade. E nós vamos ver por quê. Ele ainda acrescenta o seguinte: nenhum sacrifício existe em amparar o doente largado na rua. Isso a gente faz de vez em quando, né? De vez em quando a gente atende um doente na rua, uma pessoa de rua. Mas olha o que ele diz: a quem não nos vinculamos em compromissos diretos. Nós não somos vinculados em compromisso direto de resgate com as pessoas das ruas, mas com aquelas que são da família, nós estamos compromissados diretamente, porque esse compromisso foi firmado no plano espiritual antes da reencarnação. E aí, então, diz ele, Emmanuel, em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante aos nossos familiares, do cumprimento dos nossos deveres. Diz ele, acrescenta ele, em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Repetência do quê? Das reencarnações. Está vendo? Lições abertas que, às vezes, entravam o passo da nossa evolução, porque nós não resolvemos problemas com ela numa atual reencarnação, portanto, vamos ter de voltar depois para iniciar aonde nós paramos, para continuar o resgate. Então, aí nós estamos patinando, perdendo tempo, né? Continua, então, Emmanuel. Cada um deles, desses parentes, nos impele, nos força, né, a desenvolver determinadas virtudes. Olha bem, num, a paciência. Noutro, a lealdade. E ainda outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Nós sabemos que a firmeza é virtude, quando ela é dosada no grau certo, no grau correto, no grau necessário. E eu achei, relendo o nosso lar, eu achei uma lição interessante lá, que tinha entre os 72 ministros que administram o nosso lar, tinha um muito bonzinho, né? Que não era enérgico. E bastou essa bondade dele, sem ser dosada, para que desequilibrasse a harmonia em nosso lar. Deu problema em nosso lar. O ministro, então, teve de ser trocado. Os senhores veem, assim é na família. Então, isso aqui, Emmanuel citou uns 3, 4, 5 exemplos. Mas vamos citar apenas um. Vamos citar apenas o exemplo, um termo genérico, para resumir todas as nossas obrigações. O cumprimento do dever. No cumprimento do dever está inserida a paciência, a lealdade, o equilíbrio, a abnegação, que é dedicação às pessoas, aos familiares. E aí nós podemos analisar o quanto, às vezes, o chefe de família, os familiares entre si em geral, deixam o cumprimento do dever a desejar. A ponto que Emmanuel, numa das lições de Fonte Viva,
diz o seguinte, que a verdadeira liberdade existe na submissão ao dever fielmente cumprido. Os senhores seriam capazes de responder que liberdade seria essa? Eu tenho a impressão que é a liberdade de consciência, é a consciência tranquila. Que ninguém terá consciência tranquila se ele não tiver consciência que realmente cumpre com seus deveres. Mesmo que ele possa deixar transparecer que está tranquilo, mas inconscientemente ele não está. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é de uma beleza, de uma amplidão, de uma lógica, de uma concisão, de uma certeza, de uma verdade, que nada tem a contraditá-la em face das divergências, dos desníveis, das desigualdades, em todos os sentidos em que nós encontramos entre nós aqui, na nossa humanidade de provas e expiações, onde existem espíritos encarnados em maior nível, em maior número de níveis evolutivos. Não tem nenhum igual ao outro. Daí o porquê que nós temos de conviver uns com os outros, buscando praticar todas essas virtudes. Porque é na prática dessas virtudes, é na tolerância de uns para com os outros, é no cumprimento da caridade, como Jesus já entende, segundo a resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos, é que nós possamos realmente ir nos aperfeiçoando. Ali Jesus, Kardec perguntou aos espíritos qual a verdadeira caridade e como a entendia Jesus. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, o Instituto da Família nos permite, para as nossas vitórias espirituais, essa possibilidade de nós resgatarmos as nossas arestas uns para com os outros, no sentido de nos aperfeiçoar moralmente e espiritualmente. Que Jesus continue nos amparando e nos protegendo sempre.